Vamos começar, gente, então? Vamos lá. Bom, hoje tem bastante gente. Vamos ver o que a gente preparou aí, o que nós temos aí para essa noite. Vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor esse... Oi, Joyce! Nós colocamos diante do Senhor, Pai, mais esse tempo de estudo, Pai amado, para que o Senhor nos dê a graça, o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê entendimento. Queremos, Pai, caminhar naquilo que o Senhor tem para nós. Revela-nos a Tua vontade, revela-nos o Teu querer, revela-nos, Pai amado, aquilo que o Senhor quer nos mostrar e nos ensinar. Revela-nos, Pai, o que está no Teu coração mediante essa palavra. Revela-nos, Pai amado, o que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, é o seguinte, vamos lá. Começar com João 2. Semana passada nós terminamos com João 1, né? Terminamos o capítulo 1. Agora vamos iniciar o capítulo 2 do Evangelho de João. Eu quero só assim, peguem o teu papel, caneta, Bíblia, e o que o Espírito Santo vai falando, você vai anotando algumas referências, mas assim, ó, o que me veio no coração, tá? Nesse dia, o que veio no coração nesse dia, é assim, porque às vezes, pegue a palavra, né? Às vezes algo que eu vou falar, mas para ti vai despertar algum interesse, para ti o Espírito Santo vai trazer luz, entende? Alguma coisa que vai ser liberado, que vai ser falado, para a tua vida, o Espírito Santo, ele traz, ele evidencia, né? É como se o Espírito Santo atira, o Espírito Santo te entra no teu coração com mais força, entra no teu coração com mais, sabe, com mais assim, com mais poder, entra no teu coração. Então, essas coisas que entrarem no teu coração, tu anota e depois vai atrás, pergunta, entende? Porque às vezes, porque assim, ó, a palavra, ela é muito profunda, então, coisas assim, numa palavra, uma frase que a gente fala, que vai tocar o teu coração, anota, para depois tu ir atrás, para mergulhar nessas profundezas, aí você vai acabar descobrindo coisas que o Espírito Santo quer falar para ti, entende? Às vezes, numa hora que a gente vai ficar aqui falando, né, a gente vai falar, mas nessa uma hora vai despertar algo no teu coração, você evidencia isso e vai atrás, pesquisa, pergunta, entende? Porque é o Espírito Santo querendo revelar algo aí para a tua vida, tá? Para o teu trabalho, para a tua família, para a tua vida espiritual, para o teu ministério, entendeu? Então façam isso. A hora que evidenciar algo, anote, né? Marque, para depois você aprofundar. Amém? Vamos lá então? Vamos começar em João capítulo 2. Eu sempre tenho, tá? Sempre tenho a minha primeira telinha é o mapa, aquele mapinha, tá? Eu sempre tenho, porque eu gosto assim, eu falo que ele vai para Galileia, eu procuro onde é que está Galileia, onde é que está Nazaré. Hoje a gente vai falar em Caná da Galileia. Poxa, onde é que fica Caná da Galileia? Entende? A gente precisa entender que fica lá em cima, né? Na Judeia, na parte norte ali da Mesopotâmia, né? Na parte norte, tá perto ali do Mar da Galileia. Então nós se entender assim no mapa, se situar no mapa. Então hoje Jesus está na Galileia e ele vai para uma cidade chamada Caná da Galileia. Então é legal ter um mapinha para saber onde é que está Caná da Galileia. E a gente começa a entender e visualizar no mapa. Então primeiro sempre eu tenho um mapa. E assim, nós terminamos o nosso primeiro capítulo, né, com Jesus, né, vocês lembram, chamando os seus primeiros discípulos, né, André, Pedro, Felipe e Natanael. Então hoje a gente está assim, Jesus está caminhando, Jesus está lá com seus primeiros talmidins, né, esses 4 primeiros talmidins, foi os 4 que ele recrutou primeiro, né, André, Pedro, Felipe e Natanael. Então hoje esse é o time de Jesus, né, é o seu, sabe, é a sua equipe. Ele está hoje com esses 4 que foram os primeiros discípulos. Esses eram as primícias para Deus e para o Cordeiro. Esses 4, cara, André, Pedro, Felipe e Natanael, né?
Louvado seja a vida desses 4 homens que começaram, né? Foram as primícias. Lá no Apocalipse 14, versículo 4, está escrito assim, ó. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Então esses 4 são as primícias do reino, as primícias de Jesus, as primícias de Deus. São os 4 que começaram, sabe, são os 4, né, que há tempo atrás caminharam, os primeiros a caminhar do ladinho de Jesus. Amém? André, Pedro, Filipe e Natanael. Glória a Deus. E agora esses 4 estão se dirigindo a Caná da Galileia junto com Jesus. Caná da Galileia foi o lugar assim onde Jesus realizou o primeiro milagre. Foi, todo mundo sabe, mas nós vamos falar muito nisso, transformou a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, transformando a água em vinho. Depois disso a gente vai falar no capítulo 2 sobre a sua aparição em Cafarnaum. Jesus saiu dali e foi para Cafarnaum. Depois ele foi passar a primeira Páscoa em Jerusalém, onde aconteceu lá em Jerusalém que ele expulsou os cambistas do templo, né? Todo mundo, a gente sabe essa história, né? Expulsou os cambistas que estavam fazendo negócio no templo, e aí deu sinal, milagres para alguns que pediram. Isso tudo a gente vai ver, né? Daqui a pouco, tá? Mas vamos nos concentrar nessa festa de casamento em Caná da Galileia, onde Jesus foi com os seus discípulos, e a sua mãe já estava lá. E Caná, o primeiro milagre, né? O primeiro sinal, a primeira sinal público de Jesus, né? A primeira manifestação de Jesus, a primeira, sabe, o primeiro sinal de Jesus foi esse casamento do noivo, né? Em Caná da Galileia. Amém? Em Apocalipse capítulo 19, versículo 6, está escrito assim, ó. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado, como se vestisse linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, o primeiro milagre de Jesus, a primeira aparição de Jesus pública em primeiro milagre, ele já conectou aqui com o casamento, foi numa festa de casamento, e ele já remete assim, conectou com a festa de casamento da noiva com o Cordeiro. Ou seja, a primeira aparição, a primeira manifestação pública dele foi numa festa de casamento, e essa festa de casamento que vai ser o grande coroamento, né, do casamento da sua noiva, da igreja com o Cordeiro de Deus. Amém? Então precisamos sim ficar ligado, conectado com Jesus e o que ele nos ensina através desse primeiro milagre, através dessa primeira manifestação, num casamento, já remetendo para um casamento da noiva com o Cordeiro, lá no final em Apocalipse, quando nós, a igreja dele, iremos se casar com o noivo que está lá nos esperando. Essa festa de casamento, a gente vai ver lá na frente. Vamos lá, versículo 2, agora capítulo 2, versículo 1. Vamos versículo por versículo. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Então a mãe de Jesus já estava lá. E ao terceiro dia fizeram-se bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Então o primeiro milagre de Jesus, a conversão da água e vinho, já falei. Ali, comparando Jesus com Moisés, né, que a gente já falou muito isso, o judeu tinha muito assim, sabe, esperava o Messias parecido com Moisés. Então comparando Jesus com Moisés, todos os milagres que Deus realizou através de Moisés,
sempre foram de caráter a atender a demanda pontual, atender uma necessidade específica. Quando a gente olha em Moisés, os milagres que Moisés fez no deserto, todos eles que Deus fez através de Moisés, foram para atender uma necessidade específica do povo, para atender uma demanda pontual do povo. Ora tinha fome, Deus deu maná. Ora tinha sede, Deus deu a água. Ora tinha perseguição, Deus abriu o mar. Ora tinha, sabe? Então Deus sempre estava ali. As manifestações de Deus através de Moisés era para atender algo específico naquele momento. Deus não fazia milagre por fazer, para se pagar de não. Ele fazia milagre sempre direcionado para atender a necessidade, sabe, do seu povo. Amém? Assim, aí vamos linkar, né, com a gente. Assim é comigo e contigo. Ah, pois Deus faz milagre. As coisas que Ele faz na nossa vida, os milagres, os sinais que Ele faz na nossa vida, são para atender as nossas necessidades, entende? As nossas, sabe, as coisas pontuais da nossa vida. Tá? Ligadas com o coração dEle, com a vontade dEle, com o propósito dEle. Amém? Então, comparando com Moisés, esse milagre foi igual. O milagre de Jesus transformando água em vinho foi para quê? Para atender uma necessidade básica, crucial, pontual na vida daquele casal. Foi isso. Não foi por acaso, não. Para atender uma necessidade básica. Não foi porque só, esse vinho está muito aguado, precisamos de um vinho novo. Não. Sabe? Não tem vinho, acabou o vinho, precisamos de, sabe? Precisa, então, é direcionado, é pontual. Quando ele fala assim, ao terceiro dia, aí não está claro, tá? Para os estudiosos. Uns dizem que ao terceiro dia, depois que ele falou com Natanael, que foi onde terminou o capítulo 1. Outros dizem que ao terceiro dia, que ele voltou do deserto, lá quando ele se deparou lá, que ele falou com o diabo no deserto. Outros dizem que ao terceiro dia, que ele já estava na Galileia. Então, outros dizem que ao terceiro dia, também, aquele estudo até eu falei uma vez, que ao terceiro dia, que para João, ele deu uma conotação dos 7 dias da criação, e para dar uma conotação dos 7 dias da criação, sabe? E o primeiro casamento da criação, lá em Gênesis 28, parece, João tentou conectar, assim, aos 7 dias, né? Lembra que da luz, da água, a criação a luz, a água e o casamento? Então, também tem uma linha de estudo que diz que foi para juntar, para fechar com os 7 dias da criação, tá? Mas assim, ao terceiro dia, então João botou ao terceiro dia, então tem várias, né, correntes de estudo, tá? Que tentam explicar esse terceiro dia. Caná da Galileia, essa Caná da Galileia era da tribo de Aser, tá? Aser tá lá em Juízes, em Josué, capítulo 19, versículo 28, né, Caná da Galileia, a tribo de Aser, quando Josué distribuiu as terras, né, para as 12 tribos, então a tribo de Aser ficou com essa região de Caná da Galileia ali. Teria sido profetizado que daria delícias reais, essa terra, sabe, Caná, essa região. Então existia uma promessa, né, que dali sairia delícias reais. Está lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 20. Dali sairia delícias reais dessa terra de Caná da Galileia. Jesus, isso aqui é fantástico, gente. Jesus fez esse sinal longe do centro, longe de Jerusalém, que seria o centro religioso, sabe, o centro religioso nervoso da época é Jerusalém. Só que Jesus, o primeiro sinal dele, a primeira manifestação dele, não foi em Jerusalém. Ele fez longe, ou seja, longe do público central, longe, sabe, do foco. Ele fez lá em Caná da Galileia, uma cidadezinha, né, longe do... Então isso já puxa assim para a gente pensar, né? Já puxa para a gente entrar no campo da meditação. Assim, ó, Jesus, ele não busca aqui o seu interesse, ele não busca parecer, ele não busca sua própria honra, ele não busca o reconhecimento de homens, simplesmente ele fez o primeiro milagre dele, numa cidadezinha lá no casamento, entende? Numa aldeia, né? Lá quietinho. Então, por quê? Porque houve uma necessidade, ele não quis pagar, não, vou para Jerusalém. Gente, eu estou preparando um material, vai ser um apêndice desse estudo, que é sobre
a situação política e econômica dessa região quando estava acontecendo isso aqui que a gente está estudando, entende? Como que era, né, a economia, como que eram as estradas, como que era o Império Romano, como que era isso? Então, e quando a gente estudar isso aí, nós vamos ver que os apóstolos, para eles pregar o evangelho, eles iam em cidades assim, em cidades importantes, cidades chaves, né? Éfeso, né? Esse Corinto, Roma, cidades-chave para quê? Para disseminação do evangelho. Entende? Nós vamos ver isso. Uma das estratégias deles, porque havia sinagogas, na época teve os judeus da diáspora, né? São os judeus que ficaram todo espalhados por aquela região, então existiam comunidades judaicas em toda aquela região, né? Espalhados. E eles se concentravam, os apóstolos, para espalhar o evangelho, eles iam nesses pontos-chave. Entende? Jesus, não que ele fez o contrário, mas Jesus não teve essa preocupação, né? A gente vê aqui que Jesus tinha lá Jerusalém, mas ele manifestou lá quietinho, no cantinho dele, com os seus 4 discípulos, o seu primeiro milagre, tá? Então prova, né, os estudiosos isso prova o coração de Jesus, né? A simplicidade dele, o que havia no coração dele não era ser o mega profeta, o mega, não, ele era Jesus, ele veio trazer o reino, humildade, simplicidade, de amor a pessoas, porque quando ele fez esse milagre para a vida daquele casal, ele expressou só uma coisa: eu amo pessoas, sabe? Eu sirvo pessoas. A minha vida é servir pessoas. Então aprendam de mim. Eu amo pessoas. Acima de religiosidade, acima de ritos religiosos, acima de tudo isso, nós vamos ver depois. O esquema de Jesus era, a mensagem aqui eu me importo com as pessoas. Eu me importo com esse casal, eu me importo com esse casamento, eu me importo com o futuro desse casamento. Amém? E outra coisa também que é muito falado, tá? Que o primeiro milagre de Jesus também simboliza também, remete para nós a importância do casamento em nossas vidas, tá? Então Jesus aqui também evidencia o quanto o casamento é importante. O quanto um casamento é importante para o Senhor, o quanto uma vida conjugal é importante para o Senhor, o quanto uma família é importante para o Senhor. O primeiro milagre foi no casamento. Então, olha a importância também que o Senhor Jesus nos mostra através desse primeiro milagre, casamento. Amém? Continuamos. Jesus vai ensinar longe do público, longe de Jerusalém, já falei. Isso nos mostra o seu interesse, não era por honra nem reconhecimento, mas honrar os humildes. Seus milagres... e outro detalhe também, né, que os milagres e as doutrinas, né, de Jesus... lá não seriam, quando ele fez ali na Galileia, os galileus ali, a humildade, a simplicidade, sabe, eles não seria tão combatido, né, não seria tão, como seria combatido, e como foi combatido por todo o preconceito dos rabinos, o preconceito dos políticos de Jerusalém, entende? Então, ali na Galileia, ele pode ser ele, e as pessoas ali viram milagre, não questionaram, né, não aceitaram e reconheceram, e ali começou o processo, o start do ministério de Jesus, entende? Eles tinham o quê? Simplicidade no coração, humildade no coração, estavam vazios de si mesmo, o que não acontecia em Jerusalém, né? Jerusalém estava tão cheio de si mesmo, e aí Jesus, por estratégia divina, se eu for para Jerusalém, eu já vou de cara, já dá uns caras, né? E eu preciso outra coisa, gerar o quê? Confiabilidade, confiança nesses meus 4 primícias que estão do meu lado, né? Então Jesus olhou para os meninos ali, eu preciso o quê? Plantar no coração deles, né? Jesus tinha 30 anos de idade, né? Um menino, né? Um jovem, 30 anos de idade. Então eu preciso colocar no coração deles essa confiabilidade que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu tenho poder, sabe? Mas eu sou humilde, não procuro visibilidade, e eu sou o que sou, né? Tá bom? Amém? Porque lá em Jerusalém era outra pegada.
Bom, o terceiro dia, continuamos no versículo 1. Bodas, festa, casamento. Essa festa de casamento durava 7 dias, tá? A festa de casamento do judeu, em torno de 7 dias. Era um evento comunitário, então era um evento onde era muito familiar e muito comunitário, tinha muitos amigos, fica 7 dias em festa. Muitos convidados até passavam a semana toda, os 7 dias lá festejando. Uns outros ficavam menos tempo. Então, isso aí, eles assim, porque eles não tinham assim uma base, né? De quanto tempo ia ficar. Então, isso ficava muito difícil o controle do consumo da bebida, o controle do consumo da comida, entende? Então, alguns estudiosos dizem, em função disso, de ser muito tempo e não saber quanto tempo quem vai ficar, ficava difícil esse controle. Mas a falta de alguma coisa, principalmente no vinho, era um objeto assim de tremenda vergonha, tá? Nós vamos ver lá na frente. Então isso essa festa celebrava a nova família, celebrava esse novo casal, celebrava esse novo lar. Provavelmente esse povo que estava se casando era parente de Maria e de Jesus, muito provavelmente, são vários escritores que falam isso, muito provável que Maria era parente deles, tá? E agora tem um comentário que eu vou fazer para vocês, que talvez um dia vocês possam ouvir alguém falar, né? Que assim, por que Maria soube? Existe uma linha que diz assim, Maria soube por quê? Porque as mulheres, era comum as mulheres se sentarem perto da onde se servia. Então, por as mulheres se sentarem perto da comida, sentarem mais perto da bebida e tal, elas ficavam observando, porque elas se sentavam mais perto. Então, isso foi o fato que levou Maria a saber antes de Jesus. Então, tem uma linha, sabe? Para a gente conhecimento, né? Vai que um dia a gente vai ouvir uma pregação sobre isso, o pastor lá vai pregar e vai dizer isso. Ele provavelmente pegou esse livro ali, essa Bíblia, estudou e falou isso. Mas tem essa linha, mas a grande maioria, tá, dos estudiosos falam assim, Maria era parente deles, tá? A grande maioria fala isso, certo? Por maioria, a grande maioria fala que, muito provavelmente, Maria era parente desse casal. Ressaltamos aqui a honra que Jesus dá ao casamento, realizando aqui seu primeiro milagre, eu já falei, né? Casamento representa a união mística, né, de Jesus com a sua igreja, tá? Já falei isso também. Amém? Então, olha já o simbolismo, né, espiritual do primeiro milagre de Jesus, tá? Então, Jesus já entrou assim, embora na humildade, né? Embora na humildade, tá? Embora, né, ali quietinho, lá numa aldeia, lá de Caná da Galileia, mas olha já o significado espiritual que ele já mostra para nós, né? Aqui tem uma observação, a mãe de Jesus, por somente citar a mãe de Jesus, muito provavelmente, isso todos falam, tá? Muito provavelmente o pai de Jesus já devia estar morto, tá? Já tivesse morrido, então provavelmente José já não estava mais vivo, isso aí todos falam. Aqui para a questão de aprendizado nosso e para a questão da nossa vida, né? Da nossa vida, eu só queria puxar uma ideia. Tu vê, havia um casamento e Jesus foi convidado. Isso eu achei muito legal, esse estudo. Havia um casamento e Jesus foi convidado para esse casamento. E quando faltou algo, eles fizeram o quê? Foram o quê? Olharam para Jesus, né? Então, que nós possamos também convidar Jesus para os nossos casamentos, né? Possamos convidar Jesus para as nossas casas, possamos convidar Jesus para as nossas vidas. Que nós possamos, assim, entender com essa palavra, entender com esse momento, né, desse casamento, que Jesus deve ser um dos nossos convidados principais. E quando convidado, a palavra diz, chama e eu responderei. Tá? Então, uma necessidade que a gente tiver, né, nessa nossa vida, nesse nosso trabalho, nessa nossa labuta diária, sabe? Convide ele para fazer parte, né, da vida, fazer parte do nosso casamento, fazer parte do nosso trabalho, fazer parte dos nossos projetos. Amém? Quando a gente tiver em dificuldade, a gente ora, né, através da oração, chama, né, e ele responderá. Amém? Versículo 2. E também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aqui, gente, muita gente fala que o convidado era só Jesus, tá? Só Jesus. Mas só porque, como eles eram, tal me diz, discípulos de Jesus, né, Jesus acaba sempre levando eles.
Amém? Então, os convidados eram Jesus, era Jesus, e Jesus levou os seus discípulos junto a essa festa de casamento. Aí Calvino tem uma observação quanto a esse fato. Ele diz assim, que existe mais liberalidade e liberdade nas relações mais humildes do que entre muitas das posições mais elevadas. O que Calvino quer dizer? Porque na humildade, né? Na humildade Jesus foi e levou se fosse um negócio mais pomposo, um negócio, sabe, em outras esferas, né, sociais, já não ficaria bem. Então ele disse, olha, há mais liberdade e mais liberalidade na humildade, na simplicidade, do que em outras esferas sociais. Calvino tem essa observação. Então, por isso assim que Jesus acaba indo ele e levou os seus discípulos. E outra observação também, nesse fato, né, dos discípulos ir com ele, é que os discípulos sempre vão onde o mestre vai. Então, assim, nós somos discípulos de Jesus, então nós podemos desfrutar daquilo que Jesus desfrutou. Entende? Nós, como discípulos dele, como talmidim, né? A palavra diz, serei reconhecidos como meu discípulo pelo amor, não é? Então, nós como talmidim, eu e você, como talmidim dele, a gente pode entrar nesse lugar de desfrutar daquilo que o nosso mestre desfruta, que é a presença do Senhor, sabe? Que é a sua santidade, que é a sua bondade, que é o seu amor, que é a sua paciência, que é a sua calma, que é o seu propósito, que é a sua obediência, né? Nós podemos, a sua honra, podemos tudo isso desfrutar, né? Entendeu? Jesus é uma árvore frutífera que nós podemos, por estar perto dele, né, comer desses frutos. Amém? 3, versículo 3. Tá dando para entender, gente? Se tiver muito rápido, vocês avisam aí, tá? Dá um... Ô, pastor, tá muito rápido. Tá bom? Então vamos continuar. Versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Aí, né? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Bom, o que é o vinho? O vinho simboliza alegria, celebração. O vinho representa o Espírito Santo. Em Juízes, capítulo 9, versículo 13, está escrito assim, porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Ou seja, mosto é o quê? Deixaria o meu produto, que alegra a Deus e aos homens. Então o vinho simboliza alegria, o vinho nos alegra, sabe? Naquele contexto, no contexto, né, espiritual, vinho simboliza o Espírito Santo de Deus, vinho simboliza, então, aqui ele está dizendo o seguinte, faltou vinho, falta alegria, sabe? Falta na celebração. E hoje ele representa para nós o Espírito Santo também. A falta do vinho, o que simbolizava a falta do vinho? E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. A falta do vinho. Sentiram a falta do vinho. Ou seja, toda a provisão foi consumida. Tudo que tinha foi consumido. A escassez em um banquete de casamento. Então, faltou vinho. Era motivo de muita, para o casal, de vergonha. Era motivo de, sabe, aquele casamento já ia começar ruim. Eles iam por muito tempo, muito tempo, eles iam ser taxados, iam ser lembrados como casamento que faltou vinho. Então eles iriam pagar um preço por muito tempo, muito caro, de vergonha, sabe? Eles iriam, naquela comunidade, iria gerar no casamento algo, já não ia começar bem. Interessante que aqui também não havia ainda uma expectativa do milagre de Jesus, né? Porque até então Jesus não havia feito nenhum milagre. Então não havia nenhuma expectativa, sabe, no milagre de Jesus. Calvino tem uma palavra assim para esse momento que diz assim, Calvino fala aqui que talvez houvesse, quando Maria disse, olha, não tem vinho. Talvez aqui o coração de Maria, ela tivesse esperando assim, Jesus, precisamos de uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, porque faltou vinho. Talvez ali naquele momento a expectativa nem fosse por um milagre. Tá? Calvino, ele diz, olha, talvez Maria estivesse dizendo assim, olha, libera uma palavra, né, conforta, porque a situação vai ficar difícil, vai faltar vinho.
tá? Então, a motivação desse milagre foi manter a reputação dos noivos, do casamento, manter a reputação do noivo. Então, Jesus, ele se preocupou assim, tá? Em manter aquele casamento feliz, tá? Manter a reputação do noivo. Aqui também tem um estudo que é interessante, né? Nos leva a meditar uma coisa, gente. Quando não tem vinho, Maria, ela foi para Jesus, não tem vinho. Nos leva também a meditar, isso aqui eu achei também legal, nos leva a meditar que diante de uma necessidade que a gente passa, tá? Diante de uma necessidade que a gente passa, nós temos assim a imediata reação de querer resolver. Então, diante de uma falta, diante de um diagnóstico de doença, diante de um desemprego, diante de algo que acontece na nossa vida, o ímpeto, né? O nosso ímpeto, sabe? A nossa imediata vontade é de resolver por conta própria. Então, aqui poderia ser, faltou vinho. Então, esse falta vinho, né? O que poderia acontecer? Esse faltar vinho, eles poderiam ir lá tentar comprar vinho ou tentar dar um jeito, entende? Só que Maria, sabedora da origem divina de Jesus, o que ela fez? Ela recorreu a quem? A ele, né? Então, nós, entendendo isso e trazendo para os nossos dias, em dificuldade, em aquilo que a gente passa, a primeira coisa que a gente deve fazer é recorrer a ele, tudo. Ah, Senhor, falta isso. Ah, Senhor, estou assim. Ah, Senhor, apareceu isso. Ah, meu Deus. Recorrer a ele. Antes de a gente tentar resolver pelas nossas próprias mãos. Tudo que a gente for fazer, isso a gente precisa gerar um hábito em nossas vidas, sabe? Um hábito. É um hábito de perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu faço? E orar. Entende? A nossa vida será... E aqui houve isso e ele foi completamente suprido. Então, que nós possamos pegar isso aqui, ó, esse versículo 3 do capítulo 2 e aplicar na nossa vida. Não tem vinho. Ou seja, pergunta para ele, olha, Jesus, não tem vinho. Tá bom, Senhor, faltou isso. Amém? Nós possamos trazer essa realidade para a nossa vida. Aí Jesus, no versículo 4, disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Essa mulher, tá? Quando ele fala, mulher, que tenho eu contigo, é uma saudação, assim, aí tem algumas coisas, tá? Alguns estudiosos dizem que era uma saudação comum da época. Falar mulher, que tenho contigo, é uma saudação comum da época. Agora, alguns estudiosos, e a maioria, tá, fala isso, que era comum da época, mas era totalmente inadequada com a própria mãe. Entendeu? Então, assim, era comum da época, mas a maioria fala, era comum, mas era inadequada com a própria mãe. Não tinha precedente nenhum de usar esse verbo, esse termo com a própria mãe. Tá? Então, a maioria fala isso, olha, é normal, mas não com a mãe. Entende? É normal, mas não com a mãe. Mas depois eu vou falar, tá, o que Jesus aqui tentou, falou assim. E o que eu tenho meu contigo, ele pode ser considerado como uma repreensão de Jesus a Maria, por ela querer interferir no andamento do processo da missão e propósito. Então ela assim, pô Maria, tu tá querendo adiantar as coisas, o que tenho contigo? E pode também servir para mostrar a quem estivesse próximo que os relacionamentos terrenos não podem interferir no plano eterno do divino para as nossas vidas. Então, como ele estava com os discípulos, né? E a Maria chegou, olha, Jesus, faltou, mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, para os discípulos ele estava passando a mensagem. E para quem estava ouvindo é o seguinte, gente, nós temos um plano eterno, nós temos um plano de Deus. Os relacionamentos terrenos não podem interferir no plano de Deus. Deus tem um tempo para isso acontecer. Deus tem um modo para que aconteça. E os nossos relacionamentos não podem interferir no plano que nós temos para nós. Entende? O que ele quis falar? Então, nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós temos algo. Os nossos relacionamentos não podem interferir naquilo que Deus tem para nós. A mensagem clara é essa. Então ele quis mostrar para quem estivesse perto dele, talvez por isso que ele foi meio rude com ela, mas naquele momento ele queria mandar uma mensagem para os seus discípulos. Olha, a gente tem um propósito e os nossos relacionamentos terrenos não podem interferir naquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. O que é que fica para nós? Nós temos um propósito
Os relacionamentos terrenos não podem interferir. Ah, porque o cara é chato, porque o cara não sei o quê. Cara, bola para frente, porque o nosso propósito é muito maior, entendeu? O nosso chamado é muito maior. O que Deus tem para nós é muito maior. Essas picuinhas não dá para parar na picuinha. Olha a mensagem, né? Não podemos parar. Porque olha para o alto, olha para o chamado, olha para aquilo que Deus está começando a construir, que Deus vai construir. Amém? Essa é a parada, essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Então, a mensagem... E outra mensagem também que Jesus aqui mandou é o seguinte. Ele manda uma mensagem para o que estaria por vir. Aqui é também crucial. Maria, o que eu tenho contigo? Aqui é o seguinte. Essa mensagem, ele manda a mensagem seguinte. Só ele é o mediador. Só Jesus é o intercessor. Por quê? Porque lá na frente, como acontece hoje, o culto a Maria. Só que Maria, né? Maria é mãe de Jesus. Amém? A mulher cheia de graça, cheia de luz, graça, olha, maravilhosa, linda. Só que o intercessor é Jesus. Sabe? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui talvez alguma linha de estudo está dizendo isso. Olha, Jesus falou assim para deixar claro para as gerações futuras que só Ele é o intercessor. Só Ele é o caminho. Só Ele é que nos leva ao Pai. Entendeu? Então também tem essa linha de pensamento também que defende isso. Quando ele falou, não é chegada a minha hora. Aqui tem uns que falam assim, nos remete ao plano do Senhor para as nossas vidas. No tocante ao tempo e modo. Ou seja, Maria, não é chegada ainda. Tá? Então pode ser uma linha de estudo, só remete aqui àquilo que Deus tem para a nossa vida. Tempo e modo. Tempo e modo. Deus tem tudo planejado, tem tudo organizado nas suas mãos e vai executar segundo o seu tempo e segundo o seu modo. Não adianta a gente querer. Uma fruta não faz força para nunca, né? O Piva, Joyce. Vocês não olhem na bananeira e vê uma banana toda contorcida e tu olha assim, o que está acontecendo com essa banana? Não, é que ela está fazendo força para madurar. Não existe isso, né? Uma laranja tudo contorcida, uma melancia tudo... É que ela está assim, ela está fazendo força para crescer, força para amadurecer, não existe isso. É o tempo de Deus. É o tempo do Senhor, entende? Então aqui, ele está dizendo o seguinte, tempo e modo, Deus tem tempo para mim e para a tua vida. Né? Então hoje a gente está vivendo aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Se nós estamos em Deus, focado nele, no lugar certo, debaixo do propósito, é isso que ele tem para nós. É isso, tá? E aí a gente frutifica. Amém? Então, assim... O importante, o que a gente mais erra, mais peca, é porque a gente foge desse negócio, tempo e modo. Às vezes a gente está no tempo certo, mas no modo errado. Às vezes a gente está no modo certo, mas no tempo errado. Então esse alinhamento, tempo e modo, destrava o nosso ministério, destrava a nossa vida sentimental, destrava o nosso casamento, destrava tudo em nossa casa. Tempo e modo. Ou seja, nós caminhamos no tempo certo, do modo certo. Amém? Intimidade. Isso, como isso atinge isso? Intimidade. Oração, né? Oração com Jesus, né? Intimidade. Também. Aqui também tem algo fantástico. Uma linha de pensamento que eu achei também lindo. Assim, quando ele disse assim, Maria, não é chegada a minha hora. O que a gente pode levar em consideração, segundo alguns estudiosos? Que existia ainda um pouco de vinho. Existia ainda um pouco de vinho. E o que Jesus, vindo que existia um pouco de vinho, não é chegada a minha hora. Ou seja, não está na hora de eu agir ainda. Não está na hora de eu tomar o pé da situação, porque a escassez ela não está completa. O que isso fazia, né? Ou seja, assim, quando acabar tudo, eu assumo. Sabe, tem uma linha que diz, Maria, não chegou a minha hora ainda. Espera. Quando acabar tudo, eu assumo. Por que existe essa linha que diz isso? Porque Maria diz assim, faz tudo o que ele mandar. Depois a gente vai ver, né? Faz tudo o que ele mandar. Ou seja, então por isso que essa linha de raciocínio, espera acabar tudo, escassez total. Ou seja, quando não tiver mais nada, não tem mais não tirar, eu vou fazer. Por quê? Porque se eu fizer enquanto tiver um pouco, né, os estudiosos, se ele fizer enquanto tiver um pouco de vinho, vai gerar o quê? Uma incredulidade. Sabe, sempre tem aqueles, né? Mas ele fez isso aí porque tinha um pouco, então misturou. Sempre tem.
Ah, não, mas esse milagre aí tem, mas também ele misturou, provavelmente ele misturou lá, e aí acabou fazendo, sabe? Sempre vai ter. Aí Jesus, igual Lázaro, né? Ressuscitou Lázaro, ele demorou 4 dias, porque não tem jeito, Lázaro está morto, está podre, está tudo desconstruído, agora sim, não tem jeito, não tem. Lázaro, vem para fora. Se ele fosse em 2 dias, não, isso aí é uma morte, né? Entendeu? Então Jesus, ele falou, não, espera, não chegou a minha hora. Escassez total, 0 vinho. Aí, onde é que ele foi? Depois nós vamos olhar, né? Natália das Águas. Aí Natália, hoje não tem jeito, não tem cheiro de vinho, que lá não bota vinho, não tem cheiro de vinho, 0 possibilidade de ter vinho, 0 possibilidade de ter gosto de vinho, 0, nada, não tem. Faça um milagre, entende? Então, não é chegada a minha hora, espera acabar tudo, quando acabar eu assumo e eu opero o milagre, porque aí o milagre vai ser realmente, sabe, direcionado à pessoa dele. Jesus operou na escassez, aí para a nossa vida, né? Jesus operou na escassez. E aí da escassez ele fez uma total provisão. Quantos de nós, né? Quantos de nós está esperando em Deus e no último dia, no último segundo, na última hora, ele opera? Quantas, né? A gente tem testemunho aqui. Aliás, conosco é só assim, né? Com a gente é só assim, né, Vânia? Com a gente é só assim, assim, aos 45 do segundo aos tempo. 45 ele faz. Do segundo tempo. Entendeu? Então, é assim. Ou seja, aqui foi igual, só acabou tudo, não tem jeito. Aí ele vem e faz. Entendeu? Olha aquilo que eu sempre falo, o modus operandi dele, né? É manter a fé, manter a convicção, e ele faz. Do jeito dele, na hora dele. Não precisava ser assim, né? Mas é o nosso Jesus, né? É o nosso Jesus, tá bom? Igual, e aí Jesus operou na escassez total, na provisão, igual o azeite da viúva lá de Elias, né? Que aí ele multiplicou azeite, me deu azeite em abundância. Ela também estava em escassez. Nos leva à reflexão da intervenção divina no momento de maior necessidade. Ele sempre vem ao nosso socorro. Amém? Amém. Vamos dizer do amém. Nós aprendemos do amém, né? Vamos dar um amém. 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 Nos leva a entender esse tempo de Deus, a aceitar. Isso também é importante. Nos leva a entender esse tempo de Deus. E com isso, aceitar os nãos. Muitas vezes ele não aceita o não. A gente quer resolver. Professor, tem que arrumar cara, não é a hora. E a gente não aceita. Aí já deixa Jesus de lado e vai fazer do jeito nosso. Então nos leva, remete o quê? Aceitar os não. Às vezes não é hora. Ele nos ensina isso. Lá em Salmo 141, versículo 5, diz assim: fira-me, ó justo, será isso uma benignidade, repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Então, o que o salmista diz? Olha, Senhor, fira-me, ó Senhor, repreenda-me, que para mim será um óleo, e a minha cabeça não rejeitará. Amém? Porque continuarei a orar a despeito da maldade deles. Ou seja, o salmista entendeu que não era hora, é hora dos nãos de Deus. Às vezes fala os nãos, não é hora. Quando ele falou, não é chegada a minha hora, aqui também, olha, não é chegada a minha hora, tem uma outra linha. Isso também é fantástico, uma outra linha de estudo, quando ele fala, não é chegada a minha hora. Por quê? Porque, qual é a tua hora? Aí existia ali uma hora da minha morte, né? Então não é chegada a minha hora, ou seja, não é chegada a minha hora. E para João aqui, ele estava se referindo à hora, já aqui, a hora da crucificação. Por quê? Jesus sabia, Jesus sabia que a partir desse milagre, a partir desse momento, contaria o relógio da crucificação, do Calvário e do martírio. Então Jesus já sabia, a partir dali, daquela hora, iniciaria a contagem para o martírio e a crucificação dele. Entende? Então, porque a partir daqui iniciava o caminho para o Calvário. Por isso, olha, não é minha hora. Porque a hora que chegar essa hora, começa a minha contagem regressiva ali para mim ir para o Calvário. Mais 3 anos e pouco, e nosso Senhor foi para a cruz. Amém? Passa, né?
Então, se não é Maria, não é chegada a minha hora, Maria. Porque a partir daqui, a partir desse casamento, a partir desse milagre, começa a contagem para a cruz. Bem, a sua mãe disse assim aos serventes, versículo 5, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, cumpra-se totalmente o que ele falar. Façam exatamente o que ele mandar fazer. Façam o que ele disser, não hesitem. Apenas cumpram. Essa era a ordem, essa era a mensagem. Olha, faz tudo o que ele fizer, que ele disser. Obedecer é isso, é crer naquilo que ele fala, o que ele diz e que ele ordena. Amém? Para Romanos 4,18 diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança. Então não havia esperança de nada, mas ele creu contra a esperança. Na esperança, ele creu contra a esperança. Então Maria viu que, mesmo a negativa de Jesus, mas Maria disse, faz tudo o que ele mandar. Aqui, eles também viram uma coisa, a mensagem. Eles viram o grande ato de fé de Maria, sabe? A demonstração da fé dela, né? Uma fé encorajadora, sabe? Quando ela disse, olha, faz tudo o que ele mandar. Ele me deu uma negativa, mas faz tudo o que ele mandar. Versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. 6 talhas de pedras para a purificação do judeu. Para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Talhas de pedra, né? Talhas de pedra. De acordo com o pensamento rabínico, a pedra não atraía impureza. Então essas talhas de pedra eram para purificação, para um ritual cerimonial de purificação. Essas talhas de pedras, assim, esses almudes, 3 almudes, em alguns casos da tua Bíblia pode estar metreta, pode estar pote, pode estar, sabe? Então aí também tem uns dizem que cada almude representa 39 litros. Outros falam que tem 220 litros. Então, aí também tem uma... Mas o cerne da questão é que essas talhas serviam para a purificação do judeu. Era um ato cerimonial de purificação, tá? Então essas talhas estavam lá para esse ato. Era um ato cerimonial, religioso do judeu. Por isso que elas estavam lá. E era de pedra para não ter impureza. Eles se lavavam? Tá? Se lavava as mãos. Lavava as mãos e os utensílios. De forma que os frascos poderiam ser reutilizados, porque não tinha cheiro. A transformação da água nesse tipo de recipiente demonstra o poder de Jesus para purificar e prover. Tá? Então, traz para nós, Jesus purifica e traz a provisão. Então, e Jesus fez na talha de água, como eu falei lá antes, né? Porque não tinha cheiro, não tinha como dizer, mas... Não. Era água. E a água saiu com sabor e com gosto de vinho. Não tem... Né. Era água. Sabe? Purificação, lavagem das mãos. Talha usada para purificação. Os judeus não comiam sem lavar as mãos. O judeu não comia sem lavar a mão. Usava muita água. Tá? Os estudos falam que o judeu usava muita água. Existia até um ditado entre eles, que dizia assim, o ditado: que mutai, ututi, agai e lavando. Multas, consecutur, roit, divitas. Quer dizer assim, aquele que usa muita água para lavar-se, ganha muita riqueza nesse mundo. Amém? Aqui é um ditado deles, aquele que usa muita água para lavar-se, ganha muita riqueza neste mundo. Você é muito rico, tomando banho. É um ditado. Amém? As talhas também não tinham odor de nada que pudesse associar ao acaso, né? Então Jesus, ele cuidou disso. Olha, eu vou fazer aqui porque não tem jeito, tá? Eram usadas em rituais de purificação, uso sagrado. Aqui, interessante, ó, alguns judeus usavam para lavar as mãos, tá?
O uso dessas talhas era para fins rituais. Então, qualquer ato não ritual, que não fosse para esse fim, ele violava os costumes da época. Entende? Então essas talhas não podiam ser usadas para que Jesus fez. Aqui Jesus, ele provou aqui que ele dá mais valor. Olha a quantidade de mensagem, né? Aqui Jesus quis provar assim, que ele dá mais valor à necessidade do outro, ele dá mais valor à felicidade do casal, ele dá mais valor a vidas, a pessoas, a gente, do que a rituais cerimoniais. Essa é a mensagem. Porque para eles não podiam fazer isso. Só que Jesus também é aquele que quebrou esse outro paradigma, sabe? Fazendo ali, os judeus ficaram até meio assim, né? Mas Jesus diz, olha, o valor está no outro, em fazer o bem ao outro. Amém? E amar ao outro, cuidar do outro, não deixar o outro passar vergonha. Eu vou cuidar desse casamento. Esse casamento não vai ser taxado como casamento fiasquento do ano. Ah, mas não pode. Pode, faz isso aí. Amém? É dado mais valor às pessoas e à honra do que aos rituais cerimonialísticos. Olha, né? Quantidade de mensagem que a gente pode extrair de cada versículo. 7. Disse-lhes, enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. Foi claro, hein? Até em cima. Nos passa a informação de abundância. Enche aí. Eles encheram até em cima, deixaram as 6 talhas transbordando. Abundância, a quantidade era considerada abundante, muita água, até a borda. Esse produto ali, ele foi consumido no casamento e sobrou, sabe? Essa é a provisão messiânica. João 3,34 diz assim, ó, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Cara, então fala em abundância. Abundância. Fala com o pastor assim, ó, abundância. Fala com o pastor assim, meu Deus é um Deus da abundância. Enche as tuas talhas com água. Abundância. Esse é o nosso Deus. Ah, não, é o modelo. Deus fala em abundância. Enche, vai dar, vai suprir e vai sobrar. Vai dar, vai suprir e vai sobrar. No Êxodo, Moisés, por ordem de Deus, feriu a rocha para obter água. Aqui, os servos, por ordem de Jesus, foram às águas para extrair o vinho. Aleluia! Amém? Lá no deserto, eles foram na rocha para obter água. Né? Simbolicamente, a rocha é pedra é Jesus, a pedra angular. Eles foram na rocha para beber água. Agora Jesus pega essa água e transforma em vinho, em alegria, em espírito. Então eles beberam a rocha, água da rocha, né? E agora essa rocha que nos deu a água, pega essa água e transforma em vinho, que é o Espírito dentro de nós, habitando em nós. Amém? E disse-lhes, isso também é fantástico. Isso aqui E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Gente, vamos só entender aqui, o 7. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e leva ao mestre-sala. E levaram. Pensa na situação, né? Jesus estava sentado, disse para os servos, enche aí. Eles encheram. Aí encheram até o fim. Agora Jesus disse o quê? Tira um pouco aí e leva para o mestre-sala. E, cara, isso foi fantástico. Os caras, sem alarido, sem público, sem aquelas fotinhas, né? Como é? Selfie. Jesus não chama o pessoal, vem cá, vamos fazer um esquema aí. Não, nada. Ele só disse, enche, tira a água. E ele disse também, ele nem disse, me dá um pouquinho, nem quis provar. Ele não quis nem provar. Não, ele é tão confiante, tão sabedor de quem ele é em Deus, a identidade dele está tão impregnada nele, que ele disse, enche d'água. Agora tira a água, leva lá para a sala. Ele não quis nada, ele não quis fazer nada. Ele não, só
E aí os caras tiraram e levaram nessa área. Entende? Olha outra, né, característica de Jesus. Conhecendo Jesus através dos olhos do apóstolo João. Olha o que o apóstolo João viu, né? Presenciou. Ele sentadinho, bota água, tira água e leva. Amém? Então, aí, esse milagre, e aí tem um estudo legal, esse milagre, sabe, da transformação, serve para nós hoje, porque Deus nos transforma, Ele nos transformou, o vinho está dentro de nós, a alegria, o Espírito Santo está dentro de nós. Agora, o que se faz com o Espírito Santo dentro de nós? O que faz? Serve, tira e dá. Era água, agora é vinho, tira e dá. É alegria, tira e dá. É o Espírito Santo, tira e serve. Recebeu, agora serve. Recebeu, agora dá. Foi transformado, agora sirva os outros. A mensagem, né? Foi transformado, sirva os outros. Então, nos passa essa informação também. Amém? E além do fato, assim, é a tranquilidade de Jesus, né? A identidade de Jesus, sabe? A paz dele, a confiança dele e naquilo que ele estava fazendo. Outro detalhe aqui importante, que Jesus é tão na dele, tão humilde e simples, que o primeiro milagre dele, né, foi lá numa cidadezinha de Caná da Galileia. E o detalhe, né, ele não chamou os noivos, ele não chamou o mestre, ele não chamou ninguém. Quem primeiro presenciou o milagre dele foram os humildes, os servos, aqueles mais humildes da festa, aqueles que serviam. Jesus, aqueles que serviam, sabe? O primeiro milagre de Jesus foi revelado para os mais humildes da festa. Eles não, talvez nem convidados, estavam servindo. Eram os servos. Eles que presenciaram. Eles foram testemunha do primeiro milagre. Nem Messala, que era o mordomo, ninguém. Muito menos o noivo. Foi Jesus, abriu o coração ali para os pequeninos. Depois ele foi revelado aos noivos que tinham maior status, maior importância. Amém? Lindo, né? Versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita do vinho, provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia o servente que tinha tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Os servos de menor status viram o milagre primeiro, já falei. A água é transformada em vinho. A substância água adquiriu uma nova forma. Em Êxodo 7:20, olha aqui, em Êxodo 7:20, capítulo 7, versículo 20, nós temos o primeiro milagre de Moisés. Qual foi? Foi o rio se transformou em sangue. A água se transformou em sangue. Aqui nós temos o primeiro milagre de Jesus. Qual foi? A água se transformou em vinho. A água da purificação se transformou em vinho. Lá em Gênesis 49, versículo 11, está escrito assim, ó. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho. Lavará a sua veste no vinho. E a sua capa em sangue de uvas. Aqui nós temos a água da lavagem sendo transformada em vinho. Ele lavará as suas vestes em vinho. E aqui nós temos a água da lavagem, a água da purificação sendo transformada em vinho. Em Isaías 55, versículo 1 diz assim: ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, aqui, Isaías 55, é o versículo do Evangelho. É o versículo chamado Evangelho. Isaías 55. É o versículo de abertura do Evangelho. Sabe? Esse é o versículo assim, abre as portas, é esse versículo. E esse versículo diz, vinde sem dinheiro e sem preço, e comprai vinho e leite. E aqui Jesus transformou no seu primeiro milagre, água em vinho. Abrindo o quê? As portas para o novo de Deus. Venham as águas e comprai vinho. Amém? O bom vinho vamos ver. Aqui também, por que o bom vinho era servido antes, né?
É questão de saborear. Muitos estudiosos falam que esse vinho não tinha teor alcoólico, tá? Não tinha fermentação, não tinha teor alcoólico, era um suco de uva mesmo. Outros já falam que existia um pouco de teor alcoólico, tá? Mas o objetivo aqui qual é? É saborear o melhor vinho quando tu não tá cheio, né? Porque quando tu bebe, tu fica assim, né? Quem cozinha sabe disso, né? O segredo da boa comida é a fome. Então, quando tu serve e o pessoal tá comendo, aí tu serve a comida, não tem sabor. Agora, quando o pessoal tá com fome, tu serve, não tem comida ruim, entende? Aqui é igual. Então, onde o pessoal tá comendo, bebendo, e daqui a pouco tu serve o melhor vinho, aí não faz sentido. Então, o que é que fazia? Servia o melhor, o mais encorpado antes, né? E depois, quando o pessoal já estava cheio, aí ia botando aqueles de qualidade inferior. Jesus aqui, ele preparou, ele deu o melhor vinho pro final. Amém? E assim é com Jesus. Ei, para mim e para ti, o melhor vinho está por vir, querido. Não te provora, não te perturba o teu coração. O melhor vinho nós vamos beber. O melhor vinho nós vamos tomar. Ô Piva, nós vamos tomar o melhor vinho. O melhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos beber assim, o melhor de Deus está por vir sobre a minha e a tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Fala amém aí que tu tá ouvindo. Amém. Eu falo amém, pastor. É isso mesmo, eu reconhecebo. Amém. Nós vamos beber o melhor vinho, tá vindo. Não te preocupe, nós vamos beber o melhor vinho. Ah, pastor, mas tá ruim, mas nós vamos beber o melhor vinho. Lá faltou vinho, Jesus foi, faltou, eu vou dar abundantemente vinho para vocês. Não tem problema, vocês não vão passar vergonha. Vocês vão beber do melhor vinho, abundância. E não te preocupe. Amém? Recebe essa palavra. Amém, 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 eu creio. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Assim nós terminamos o nosso dia de estudo. Foi 1 horinha e pouquinho. Glória a Deus por isso, né? Mais 1 hora. Terminamos aí esse casamento, né? De ver um pouco aí sobre o casamento em Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus. E agora a gente vai, na terça-feira que vem, acompanhar a viagem dele a Cafarnaum. Ele passou ali por Jerusalém, quebrou o pau em Jerusalém. E aí nós vamos acompanhar o que aconteceu em Jerusalém que deixou o nosso Jesus tão revoltado. Amém, querido? Deus é bom. Viu como a gente pôde extrair, né, bastante informação, né? Como E aquilo que eu falei, várias coisas que eu falei, na tua cabeça aí, sabe? Pode estar agora, né? Anota, vai atrás, vai estudar, ora para Deus. Dá entendimento, porque você viu que tem várias linhas, né? Linha de estudo, sabe? Pega uma linha, que legal esse negócio tanta coisa que a gente falou, né? Esse nosso vinho da alegria, do Espírito Santo, da provisão de Deus. Deus atua na escassez, né? Deus não nos deixa na mão. Quando Maria, né, falou para Jesus, olha, tempo e modo, pede para Deus orar no tempo e no modo. Pensa, tanta coisa que a gente falou, né? Tanta coisa. Amém? Deus é bom? Vamos orar? Pai, nós te damos graça por essa palavra. Nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos por cada filho que está aí assistindo. Pai, por mais essa aula, Deus. Muito obrigado, Jesus. Perdoa se a gente não foi a contento daquilo que o Senhor tinha preparado, que o Senhor pensava. Pai amado, e que essa palavra fique em nosso coração, Senhor Deus, nos dando graça, nos enriquecendo e fazendo crescer em sabedoria, em verdade. Em nome de Jesus, cada um que está assistindo seja ricamente abençoado. Amém?